né? Qualquer pessoa vai entender o que eu quero dizer. É, a gente sabe que a mãe, ela é mais protetora que o pai. A gente sabe disso. É claro que tem mães e mães, pais e pais, beleza? Mas a essência tônica social é que a mãe seria mais protetora. E imaginem pai e mãe brigando pela guarda de um filho. O juiz vem e sentencia. E imagina, Marina, o juiz determina que a criança fique com o pai. Como ficará seu coraçãozinho? Né, Tamires, como é que vai ficar seu coraçãozinho aí? Saber que o filho, a filha, né, vai sair do seu convívio, vai para o convívio do pai. Então, isso é uma coisa que vai chocar. Né? Eu jamais aceitaria isso. É a vida, é assim mesmo. Né? A discussão, ela tem sempre essa tônica. Todas as vezes que o juiz dá uma sentença, alguém vai sair magoado. Infelizmente, essa é a realidade. Né? Então, alguém sempre vai ficar muito chateado com essa sentença. Então, o fazer justiça é um negócio muito complicado, porque a justiça sempre alguém sempre vai ter o desagrado de uma decisão judicial, perfeito? Então, no primeiro momento, eu friso a ideia do processo civil e aplicar o direito e, se possível, fazer justiça. Lembrando que sempre que o juiz der uma sentença, se fazer a justiça, alguma coisa, alguém vai ficar chateado. Daí, esse movimento atual de fortalecimento da mediação, da arbitragem, né, da arbitragem nem tanto, mas da mediação e da conciliação, em que as partes vão poder participar da decisão do processo, poder fazer um acordo. E no acordo, todo mundo perde um pouco, mas todo mundo ganha. Então é diferente de uma sentença, em que necessariamente na sentença alguém vai perder. Então isso tem que ficar bem instituído com vocês. E para fechar a ideia de justiça, na turma da noite eu usei esse exemplo, então quero usar com vocês também. Às vezes a pessoa, principalmente jornal das 6 horas da tarde, chega pinga-sangue da televisão, né, e fica lá os apresentadores, eu nem sei quem apresenta hoje, mas me lembro do Datena, Leão Lobo, Leão Lobo não, o Leão, o pessoal representava, e sempre tinha alguém lá numas manifestações com a plaquinha, né, queremos justiça, ou entrevista aquela mãe do filho morto, e a mãe fala, eu quero justiça. Se você parar para analisar, a maioria das vezes o discurso daquelas pessoas não é bem justiça o que eles querem é vingança. Vingança que é bem diferente de justiça. Ok? Então, essa era uma ideia que a gente passou a latra na aula passada, eu fiz questão de lembrar agora pela manhã. Vimos que o direito processual é um ramo do direito público, embora resolva também questões privadas. O juiz sempre é obrigado, o juiz é obrigado a decidir, gente. O juiz é obrigado a decidir. É uma coisa que está bem em voga hoje em dia, isso sempre foi muito claro para nós, que trabalhamos com processo civil. O juiz é funcionário do Estado. O juiz é funcionário público. Ele pode até ser um funcionário público com uma boa remuneração, ele pode até ser um funcionário público com status, ele pode até ser um funcionário público que goze de uma série de garantias, mas ele continua sendo funcionário público, pago com o direito, com os recursos de cada cidadão. Então, ele tem que obedecer aquilo que o Estado quer, e acabou. Não tem assim. Existe todo uma, uma aura de mistério sobre a figura da magistratura, que até acho bonita, respeito muito a magistratura, o Ministério Público, assim como todas as profissões, assim como respeito também o gari, né? Mas a latra de tudo isso, ele vai sempre ser um funcionário público. E enquanto funcionário público, o dever dele é julgar. Ele é pago para fazer isso e tem que fazer bem feito, ok? Então, ele sempre terá que julgar. Não tem lei, ok, não há problema. Ele vai se buscar, ele vai se louvar dos princípios que regem o direito. Né? E às vezes ele vai até precisar julgar contra a lei, muitas vezes. Mas ele terá que julgar. Falamos também que o direito processual civil é aplicado a outros ramos, dentre eles eu pude destacar aqui, inclusive, o direito do trabalho. Né? Vimos aí a questão da vizinhança, né? Vimos que para viver em sociedade é necessário normas. Né? Aqui vou começar a detalhar um pouco mais a partir daqui.
As normas são suficientes para a paz social? O fato de ter uma lei, ela é suficiente para resolver a nossa vida em sociedade? Eu quero acreditar que para todos vocês já está muito claro, né? O brasileiro, Brasil, a gente tem o hábito, o péssimo hábito de, para tudo a gente cria uma lei nova, como se uma lei nova fosse resolver o problema. Nessa onda ela ficou muito forte, a partir da década de 90, salvo engano, quando houve o sequestro, acho que muitos de vocês nem eram nascidos ainda, houve o sequestro do Abílio Diniz. E aí criaram a lei dos crimes hediondos, né? Sequestro virou crime hediondo e foram criando crimes hediondos. Aí nós temos agora algumas legislações novas, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais modernamente ainda, a Lei Maria da Penha. Agora, uma das últimas, o feminicídio, né? Vamos pegar o feminicídio, que é o que está mais aí em voga nos noticiários. Nós criamos uma lei que puniu mais severamente o feminicídio. Reduziu o número de feminicídios? É claro que não. A gente vê que, ao contrário, aumentou. Mas será que aumentou porque se matou mais ou porque começou a se observar mais aquele fenômeno? Eu não sei qual dos dois. O que eu sei é que está alto esse número. Vamos pegar uma coisa mais tranquila que muitos de vocês aí estão envolvidos, né? Aumentou a visibilidade, Rodolfo, concordo com você. Aumentou a visibilidade, né? E esse aumento de visibilidade, até não sei se ele não fomenta um pouco mais esse tipo de coisa também. Mas assim, é uma coisa que eu não tenho as respostas, né? Se eu tivesse a resposta para um problema social como esse, eu estaria na ONU dando palestra. Perfeito? Então vejam, uma coisa que vocês praticam, tenho certeza, porque eu também pratico, não há como negar, uma hora ou outra a gente acaba pecando. Tomar lá uma cerveja e pegar o volante. Não pode, né? Tem lei que pune isso, mas o brasileiro, ele acaba, vez ou outra, cometendo essa barbaridade. Muitos exageram, não toma um copo de cerveja, toma 50 latinhas e acha que está bom para dirigir, né? Então, são questões culturais, né? A lei não é suficiente, uma norma não é suficiente para mudar a sociedade. Mas o Brasil, ele pensa dessa forma e vai criando leis. Isso para nós é um problema, né? Para nossa área é um problema, porque é tanta lei que a gente dificilmente consegue se manter atualizado em tudo que está acontecendo. Essa é a realidade. Por mais que você leia, sempre tem uma coisinha que você acabou não vendo, acabou não observando. Ok? Vamos avançar? Então, o que? Quem disciplina essa vida em sociedade? É a legislação. Nós vimos já na aula passada que eu tenho esses 3 entes que vão acabar proferindo legislações. Claro que, num primeiro momento, a essência da legislatura está ao encargo das casas legislativas. Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, e os deputados estaduais e ainda a Câmara de Vereadores. O Executivo ele tem a função de executar as leis, embora ele também possa legislar, por meio dos decretos, por meio da medida provisória. E nós temos o Poder Judiciário, que em sua essência é julgar, julgar. Né? O Poder Judiciário tem essa função, mas ele também pode baixar portarias normativas para organizar a situação. Ok? E a gente critica demais, eu acho que foi aonde eu parei a aula passada, a gente critica demais o Poder Judiciário. Não quero tirar a culpa do Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário erra, e erra todo dia, infelizmente. Né? Só para ilustrar, hoje eu advogo muito na área de desapropriações. Né? Então a gente cuida muito desses processos, o escritório como um todo, ele tem mais de 400 processos de desapropriação. O meu núcleo cuida de 100. Então são 4 núcleos, eu fico responsável por 100 processos de desapropriação. Se eu pegar os 100 processos, e já pensei em fazer isso um dia que estiver aposentado eu vou fazer isso, pegar os 100 processos e for analisar o que aconteceu em cada um, pasmem vocês, foram 100 procedimentos diferentes. Tem juiz que deu prazo de 15 dias para contestar, tem juiz que deu 10, tem juiz que deu 5 dias absurdamente, tem juiz que mandou contestar depois da audiência de conciliação. Então,
é muito bagunçado a coisa. Todavia, né, vamos lá, o judiciário tem suas falhas, mas o grande vilão, se é que a gente pode dizer isso, seria o poder legislativo, porque é ele quem cria as leis. Então, a polícia prende hoje, o juiz solta amanhã. Mas o juiz soltou por quê? Porque a lei determina que solte. Não é porque é vontade dele, juiz, fazer isso. Embora existem algumas coisas engraçadas, né? Essa aula inicial é uma aula mais para reflexão, né? Então eu queria refletir com vocês mais o seguinte. Ora, se um juiz mandou prender às 10 da manhã, por que o tribunal manda soltar ao meio-dia? Concordam que alguém errou? Ou o juiz que prendeu errou, o juiz que mandou soltou errou também. E aí, 6 horas da tarde, o cara tá preso outra vez. Então, eu acho muito engraçado as coisas, né? Sem falar de política, mas eu acompanhei ao vivo quando o Lula foi preso, né? Aquela primeira prisão dele lá. Achei aquilo muito interessante, né? Era 10 horas, um juiz federal amigo meu mandou a decisão. Falei, isso não pode ser verdade. Dali a pouco, plantão do Jornal Nacional. Prenderam o Lula. Aí, dali a pouco mais, chega outra mensagem, o Moro veio e soltou. Falei, mas não pode? Daqui a pouco veio, soltou não, mandou prender de novo. Aí daqui a pouco veio outro plantão mandando prender. Falei, gente, que barbaridade que é o trem. Mas enfim, esse é o Poder Judiciário e a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Agora, qual é o problema? Explicar para o cliente. Como é que você explica para o cliente que ele, vamos pegar lá no nosso caso, né? Deu uma, na desapropriação, chega para o cliente e fala, olha, o juiz mandou entrar na tua propriedade. Aí depois você liga, não, tranquilo, o tribunal falou que não entra mais. No dia seguinte, o tribunal mudou de ideia. Então, explicar isso para o cliente é horrível, porque ele acredita, né, a sociedade acredita que advogado faz chover, que advogado ele consegue resolver todos os problemas. E não é verdade, ok? Avançando, então, dentro desse cenário social, isso aqui é comum, né, as pessoas discutindo aqui apenas uma nota emblemática, e depois dessa discussão eles partem, muitas vezes, infelizmente, para vias de fato. E aí, né, tem lá a nossa Matilda dizendo que já dizia Sartre, o inferno são os outros, e é verdade. E a gente viu isso aqui, tá? Que o que está para dentro do muro, né, o que está aqui para o lado B, o que está do lado B, pertence a B. Então, o muro ele faz aquela divisão. E o que está para cá pertence a ele, e o que está para cá pertence ao A. Agora, como é que explica para o A que a árvore que ele plantou, a fruta que ele deu, pertence a outra pessoa? Não raras vezes isso aqui dá muita briga. Outra coisa que é muito séria, as folhas, os galhos, os ramos, eles acabam, se aqui tivéssemos uma casa, né, não vou desenhar aqui porque desenho não é meu forte, se nós tivéssemos uma casa aqui, esses galhos cairiam e tupiriam a calha do vizinho, e isso seria motivo de muito atrito, de muita discussão. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte, o que eu vou dizer agora está no Código Civil. O que está do lado do B pertence a B, é dele. Ele pode, atenção agora, pegar o facão, ir lá e cortar o galho das árvores. Agora imagina você aí, cada um tem o seu vizinho, quem mora em casa, apartamento, você não vive isso, né? Imagina o teu vizinho, domingo de manhã, você com o facão cortando a árvore dele. Imagine a cena que seria a briga de vizinho que isso poderia ocasionar. Sem contar que, e você toma cuidado, tá? Porque a gente dá essa aula aqui, no dia seguinte o cara pega o facão e vai lá. Sem contar que nós temos outros problemas. Nós também temos um problema do direito ambiental. Você não pode sair cortando e podando árvore à vontade, mas a princípio, o que está dentro do seu território é seu. Perfeito? Então, é nesse cenário aí que o processo civil vai atuar. Bom, para a gente poder avançar. Existe esse negócio aí chamado legítima defesa ou justiça com as próprias mãos. É importante anotar isso aí, ó. Autotutela. Autotutela.
Né? O que é autotutela? A autotutela, se você for ler a respeito, você vai verificar que ela é também chamada de vingança privada. Então, olha o que eu vou dizer agora. Você tem, pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil, você tem a liberdade de proteger a sua propriedade. Como assim? Se alguém vai lá, né, vamos pensar aí num cenário de sala de aula. Você está na sala de aula, vem lá um colega e pega o seu notebook e não quer lhe devolver, você tem o direito de tomar da mão do colega esse notebook. Se ele não quiser te entregar, você tem o direito de agredi-lo para tirar dele aquele equipamento. Mas atenção, existe uma coisa chamada excesso culposo. Né? Você pode usar de todas as ferramentas possíveis para se defender que estiverem ao seu alcance, mas você não pode exagerar. É o que a gente chama lá em penal de legítima defesa. Então, eu posso praticar atos para proteger o meu patrimônio. Então, chegou na sua casa, alguém invadiu a sua casa, você pode ir lá e tirá-lo à força de dentro da propriedade. É direito seu. Né? Nesse momento, agora nem tanto, que a coisa serenou um pouco, mas o aluno sempre pergunta, professor, mas lá na fazenda tem o MST. Eu posso tirar o MST da propriedade? Respondo sim, com muita tranquilidade. Você pode pegar os capangas da fazenda e botar eles para correr, vírgula. Só que ali nós estamos diante de um movimento mais político. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas. Além do que, quando a lei fala que você pode usar da força para proteger a sua propriedade, ainda assim a lei coloca respondendo pelos excessos. Então, se você usa da força para proteger a sua propriedade, você está praticando o que a lei chama, o que a gente chama de autotutela, a própria proteção. Tá? Ela pode ser feita, inclusive o Código Penal prevê, né? Entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou a de outrem. Então, a gente pode fazer isso, não terá problema. Só que toma cuidado. O mesmo Código Penal fala da justiça com as próprias mãos. É crime fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima. Olha só, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Então você pode sair por aí fazendo justiça. Quando eu falo que você pode proteger a sua propriedade, é porque o Código Civil diz isso. Quando eu falo que você pode, falei agora, colher o fruto, podar os galhos, é porque o código autoriza isso, ok? Então, uma anotação importante para vocês, ó. A autotutela é proibida, a autotutela ela é proibida, vírgula, salvo quando autorizada por lei. Então, hoje, nós não podemos fazer justiça com as nossas mãos. Se alguém está praticando algo ruim contra nós, nós precisamos ir até o Poder Judiciário para resolver esse problema. Ontem pela manhã, acredito que eu tenha usado nessa aula aqui o exemplo de uma prima da minha esposa, que alugou o apartamento e a pessoa agora não quer pagar o aluguel e não quer sair. Ela falou, o que eu faço? Você vai procurar um Poder Judiciário para manejar o despejo. Mas quanto tempo demora? Uns 2 anos para a pessoa sair da casa. Ah, mas o que eu faço até lá? Reza. Reza. Não tem o que fazer a não ser torcer para que o processo ande mais rápido. Mas eu não posso entrar na casa e tirar lá a força? Não. Porque você estaria praticando um crime, né, que seria o crime ali de fazer justiça com as próprias mãos. E pior, responde por isso. Responderia por essa situação. Civilmente, se causar algum prejuízo civil, e penalmente, por conta da prática da atitude. Ok? Ô, professor, Pois não? deixa eu te perguntar. Mas no caso, se ela alugou o apartamento, a pessoa não está pagando, e a pessoa não quer sair lá de dentro, ela não está tendo prejuízo com isso? Ela não pode, de maneira alguma, alguma forma de tirar aquela mulher lá de dentro? Vamos supor que seja a única renda dela, aquele apartamento, alguma coisa assim, e ela está tendo prejuízo com isso?
E aí a mulher não quer sair. E ela não pode ir lá e arrancar a mulher de lá de dentro. Vamos piorar a situação então, José. Vamos imaginar que essa prima da minha esposa tivesse 87 anos de idade, uma senhorinha, e que usasse aquela renda, vamos colocar assim, para poder comprar os seus remedinhos, né, para poder comprar os seus remédios. Ainda assim, nada poderia ser feito a não ser promover uma ação de cobrança de aluguéis cumulada com despejo. E aí vai ter todo o trâmite processual. E de verdade, não estou exagerando não. Um despejo, para você obter o despejo, pode demorar de 1 a 2 anos. E na sua linha de raciocínio. E como é que faz? Não faz. Ela vai ficar sem receber até sair a sentença. Sair da sentença, a pessoa vai ter que sair do imóvel. Ok, mas e o dinheiro? Aí nós vamos começar uma outra discussão, que é o cumprimento da sentença. Aí nós vamos ter que torcer para esse inquilino ter dinheiro na conta, ter bens, porque se ele não tiver bens, também não recebe. Por daí a importância do fiador, que é uma garantia no contrato, que naquele caso, no caso da prima dela, efetivamente não teve. Mas o fiador é bom porque ele vai garantir esse pagamento. Então, José, é triste, mas é a realidade. Essa é uma das realidades. Agora, nós poderíamos aqui contar centenas de dezenas de casos em que isso acontece. A gente falou agora há pouco ali esqueci o nome da colega que está com a filha no hospital, né, da guarda, tirar a guarda de uma mãe e entregar para o pai. Né, que em cima tem o nome dela, da Marina. Então, ontem ou anteontem, ontem eu vi uma notícia no Globo.com de que aquela criança que foi noticiada, que a mãe tinha a guarda, mas o pai fugiu com ela para o Paraguai. Né, o pai devolveu a criança. Agora, se o pai não devolvesse a criança, seria um baile tremendo para buscar essa criança. Seria necessário um procedimento chamado carta rogatória. Tem que mandar um documento para o Paraguai. A Justiça do Paraguai tem que autorizar a busca dessa criança. Então, o processo, ele é a forma que nós temos hoje de resolver problemas, pegando o gancho do que eu falei agora há pouco, porque a autotutela é proibida. Se eu não posso me autoproteger, eu tenho que buscar a proteção do Estado. Agora, a proteção que o Estado me dá nem sempre é efetiva. Ou melhor, nem sempre é efetiva. E ela é o quê? Demorada, demora muito. Eu brinco muito, mas não é brincadeira, não é verdade isso. Eu seria 2 vezes mais feliz se eu não tivesse feito direito. E vocês também. Verdade. Porque a gente sofre a primeira vez quando a gente vê o nosso direito sendo violado. E a gente sofre uma segunda vez quando sabe da dificuldade de fazer valer esse direito. De quanto custa fazer valer esse direito. Eu sou muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Eu evito um processo assim. Eu tomo prejuízo, mas não saio processando, porque eu sei que depois eu vou sofrer de novo e muitas vezes com o processo, ok? Isso não está na aula, isso é para a vida de vocês, mas quem tem um processo tem 3 problemas, não é um, são 3 problemas. Ele tem o problema número 1, que é o jurídico. Esse problema o advogado vai resolver, nós temos instrumento, a gente vai resolver da forma que dá e no tempo que leva, mas a gente resolve. Ele tem um segundo problema, que é um problema econômico. O processo custa dinheiro, advogado custa dinheiro e tem que ver se ele vai aguentar custear esse processo. Ele tem o terceiro e pior problema de todos, que é o problema psicológico. O cliente tem esse problema, porque ele sofre com aquela demanda e ele tenta descarregar toda essa energia negativa no próprio advogado ou na outra parte. Então, quando a gente tem processo, a gente está sujeito a todo nosso cliente, para quem for advogar, terá, no mínimo, esses 3 problemas. Então, o processo ele não é fácil, não. Não adianta eu passar um mundo colorido para vocês agora, depois que você vai para o estágio e fala que aquele professor é maluco. Não, eu prefiro passar a realidade para vocês. Ok? Bom, mas o Estado, ele vem para nos proteger por meio daquilo que nós chamamos de jurisdição. Né? Jurisdição. Aqui eu quero focar bastante com vocês. A palavra
jurisdição, ela pode ser dividida em dois pedaços, ó, estou dividindo aqui no slide. Iuris, que vai significar, ixi Maria, vai significar direito, né? Dição vem da palavra dicção, que significa dizer. Então, jurisdição significa dizer o direito. Então, quando o juiz está atuando, na verdade, o que está atuando é a jurisdição, que é esse mecanismo, né, que tem a finalidade de restabelecer a paz entre os particulares e, com isso, manter a nossa sociedade, manter a paz social. Coloquei até a pombinha ali para ficar bonitinho, né? Então, a ideia da jurisdição é essa, é restabelecer a paz social. Então, o juiz vem, né, com meio do seu, tudo aquilo que ele estudou, dos princípios que ele tem, para poder trazer a paz entre as pessoas. É claro que nós estamos falando dessa missão sob enfoque teórico, tá? Eu não estou desdizendo o que eu falei agora há pouco, não. Toda sentença vai trazer problema, porque alguém vai ficar insatisfeito. Então, essa conceituação de trazer uma paz social é uma ideia, é um ideal. Porque qual seria o ideal? José, lembra do nosso despejo da senhorinha? Qual seria o ideal? O juiz falou, tem que sair? A pessoa tem que sair. Não tem que ir lá a força policial para tirar ela na marra. Quando o juiz condenou, a senhora tem que pagar o aluguel que está em atraso. Ela teria que sacar do dinheiro e fazer o pagamento. Quando o juiz, lá no caso da nossa colega Marina, né? Cadê a Marina? Marina, né? Quando o juiz lá, no processo da Marina, tivesse determinado, mãe entrega a criança, ela colocou aqui embaixo, não aceitaria jamais, kkkk. O certo era, o juiz falou, tá aqui a criança. Mas a gente não faz isso, a sociedade não age dessa forma. Todavia, o ideal de justiça é esse, é que as pessoas cumpram as decisões, né? Quando uma pessoa é condenada, qual seria o certo? Se apresentar na delegacia, se apresentar no fórum, para poder ir preso. Né? Alguém faz isso? Só se tiver com algum probleminha, vamos dizer assim, porque em sã consciência as pessoas não querem cumprir. Né? Porque todo mundo se sente injustiçado. Veja que a gente sempre volta na mesma história. A sentença pune alguém, esse que foi punido se sente injustiçado. É um ciclo, por isso que a jurisdição vem e fala, ó, vale a minha palavra, você não pode se autodefender, tem que cumprir as decisões do Estado. Bom, para que isso tudo possa fluir, né, foram manejados, foram pensados o que a gente chama de processo. Né, e nós temos aí, basicamente, todo direito tem o seu processo. Então, tem lá direito civil, processo civil. Direito penal, processo penal. Direito do trabalho, processo do trabalho. Direito administrativo, processo administrativo. Então, tributário, processo tributário. Constitucional, está muito na moda agora, o processo constitucional. Então, o processo é que ele foi pensado para resolver. É claro que a gente vai ver que cada tipo de processo e cada direito ele tem a sua peculiaridade. Né? Então, vamos pegar o trabalhista. Qual é a peculiaridade? Vai cuidar das relações de trabalho. Direito penal vai cuidar da parte criminológica. Direito tributário vai cuidar dos tributos. Então, cada processo ele tem a sua peculiaridade, o seu ramo de atuação. Todavia, todo e qualquer processo ele tem essa função de estar colaborando com a resolução dos conflitos. No nosso caso específico, né, tratando do direito processual civil, quero chamar a atenção a isso, ó, ramo da ciência jurídica que trata do complexo das normas reguladoras do exercício da jurisdição civil. E aqui já fica uma observação para vocês. Quando eu falo de processo civil, qual é a legislação que nos remete? Né? Qual a primeira legislação que deveria ou deve vir à sua cabeça? Código de Processo Civil. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente trabalha é o Código de Processo Civil. Agora, eu tenho legislação processual só no Código de Processo? Não.
eu também tenho legislações esparsas. Eu tenho, por exemplo, juizado especial civil, eu tenho, por exemplo, mandado de segurança, eu tenho a própria lei de desapropriação que eu falei agora há pouco. Então, eu tenho, para além do código, eu tenho outras legislações. E aí você começa a se desesperar agora, né? Mas como é que eu vou saber essas legislações? Como é que eu vou estudar tudo isso para a prova? Relaxa, pessoal. O nosso foco, o foco da disciplina é trabalhar com o direito processual civil codificado. Eu vou dar para vocês a ferramenta do Código de Processo Civil, trazendo todo o estudo dele. Mas a vantagem, as regras que a gente entende, que a gente conhece do Código de Processo Civil, ele é suporte para as demais legislações. Por exemplo, a contestação. O que a gente estuda de contestação nesse tipo de processo, para todos os outros eu também vou ter a mesma ferramenta. Ela pode mudar de nome, mas continua tendo o mesmo espírito. E é claro, com o passar do tempo, a gente vai se habituando às leis mais importantes, as leis do dia a dia você vai conhecer. Agora, e se for uma lei diferente? Por isso que você tem que estar sempre estudando. Então, quando o cliente trouxer um caso, você vai parar e falar, eu vou ter que estudar, vou ter que analisar isso aí para poder achar uma possível solução para o seu caso. E nem tudo tem solução, tá? Tem coisa que juridicamente não tem saída. Tem coisa que não tem solução jurídica. O problema está posto, né, a coisa foi mal feita, as pessoas no Brasil não procuram o advogado antes de praticar os negócios. Depois que faz os negócios, liga para a gente desesperado. Falei, então, você não devia ter feito assim. Eu, por exemplo, acompanho uma atividade de um advogado, ele é advogado, eu sou advogado dele. Ele fez um acordo que, assim, a coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Aí ele me trouxe e falou, olha, colega, eu vou te ajudar, vou fazer de tudo para salvar a sua alma, mas você não só a vendeu, como a entregou nesse acordo que você celebrou. O acordo está errado. Isso aqui, mas eu não tinha não tive essa visão quando eu assinei. Falei, então, você tinha que ter conversado comigo antes de assinar. Agora é tentar salvar o que der no meio dessa situação jurídica. Então, é o ramo, o direito processual civil, ele vai buscar solucionar problemas com as ferramentas que existem. A gente não pode, nem nós, nem o juiz, podemos criar novas ferramentas. A gente vai ter que resolver o problema com aquilo que está ali, ok? Bom, hoje em dia... Professor, Oi, bom dia, Andréia, tudo bem? tudo bem, Andréia? Cadê você? Achei. Andréia Scami, né? Diga, querida. Isso. Não é claro para mim ainda a diferença entre direito civil e direito processual civil. Legal, boa pergunta. Entenda assim, o professor de civil vai odiar o que eu vou falar agora. Não conta pro Lucas não, tá? Mas é verdade. Falando sério, o Código Civil, a legislação civil, ela disciplina as coisas como elas devem ser. Por exemplo, vamos pegar aqui a locação que a gente trabalhou. Locação ela pode ser feita, a lei civil estabelece assim. Locação pode ser feita de duas formas, por contrato escrito ou por contrato verbal. Os dois valem, mesma coisa. Se nós optarmos pelo contrato escrito, nós podemos ter por escrito também uma fiança, que é uma garantia para o contrato de locação. Esse contrato de locação, ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Isso é a legislação que está dizendo, tá? Esse contrato, se ele for por prazo determinado, vencido o contrato e as partes não revogarem, ele é considerado prorrogado automaticamente. Ainda lá no Código Civil, na legislação civil, na lei de locação, existem 3 tipos de garantia apenas para locação. Fiança, é o seguro, caução, e tem um terceiro agora que eu esqueci. Me esqueci, mas são apenas 3 garantias que existem para locação. Não tem uma terceira forma. Para fechar, a locação, ela ainda não posso cobrar aluguel adiantado. Eu primeiro tenho que morar para pagar depois. A não ser que seja locação por temporada. Ok? Então, estas são as
É título de capitalização, Giovana, mas tem uma outra terminologia para isso aí, que tem da lei de locação. Mas obrigado aí pela contribuição. Olha só o que acontece. Então, isso é o que a lei estabelece, ok? Isso é o Código Civil. Vou dar um outro exemplo mais próximo da realidade de muitos. Casamento. Para casar, não estou falando de união estável. Tem o mesmo efeito, mas é diferente. Casamento. Para casar, é necessário procurar um cartório e fazer os proclamas, que é um edital que é colocado lá com o nome dos noivos. O casamento tem que ser realizado de portas abertas. Parece piada, mas não é. Portas abertas. O Código Civil diz isso. O Rodolfo faz até uma cara ali mas o casamento tem que ser feito de portas abertas. Tanto que quando o casamento é feito na festa, se você prestar atenção, o juiz de paz que vai até o local, ele determina que as portas do salão de festa devem estar abertas naquele momento. E pior, se as portas não estiverem abertas, o casamento pode ser anulado, porque não cumpriu a sua formalidade. Vamos mais longe. Hoje em dia o pessoal é todo mundo engraçadinho, né? Todo mundo faz TikTok, faz aquelas dancinhas que me perdoa quem faz, acho ridícula, mas enfim, vida que segue, vamos lá. Diz o seguinte ainda do Código Civil, Andréia, que se por acaso um dos noivos vacilar, titubear, por exemplo, você aceita casar com a Andréia e o noivo falar, posso pensar? Se ele brincar, falar, posso pensar, nesse momento a lei diz que o casamento tem que ser paralisado, não pode casar. E aí coloca um prazo que eu não me lembro, de que só dali 30 dias é que a cerimônia pode ser feita novamente. Então, eu usei toda essa fala, Andréia, para dizer o seguinte, e aí é que o professor de civil vai me odiar. O Código Civil diz como as coisas devem ser feitas. Então, o Código Civil estabelece as regras para as relações jurídicas. Agora eu falei bonito, né? Porque, afinal de contas, você tem que anotar alguma coisa bacana aí. Então, o Código Civil estabelece as regras para as relações jurídicas. Ponto. Andréia, a gente falou agora há pouco, né, que não basta a lei. Não basta. O Rodolfo, pela cara que fez ali, quando ele for casar, ele vai querer fazer na festa, mas não vai deixar abrir a porta. Né, porque é uma coisa retardada, concordo, uma coisa boba, mas está na lei, Rodolfo. Está na lei, não fui eu que fiz a lei. Percebeu? Agora, se por acaso as regras não forem cumpridas, aí entra o processo civil. Então, Andréia, vamos lá? Código Civil, ele serve para estabelecer as regras das relações jurídicas, e o processo civil, ele serve para garantir a efetividade do cumprimento dessas normas. O processo civil serve para garantir a efetividade da norma civil. Como assim? Assim, se por acaso for feito um contrato de locação, lembra que eu falei, contrato por escrito, fiança por escrito. Se a fiança não foi feita por escrito, o fiador pode entrar, levantar a mão, né, modo de dizer, o fiador pode entrar com um processo e pedir a nulidade daquela fiança. Por quê? A regra do contrato não teve validade, não foi respeitado, o direito civil não foi respeitado. No casamento, né, se por acaso desrespeitadas as regras do casamento, não for feito os proclamas, por exemplo, o casamento é nulo. Eu posso entrar com um processo civil para anular todo o casamento. Eu tenho um episódio de uma amiga pessoal, não é piada, é caso real isso. Ela se casou numa sexta-feira, no sábado, eles iam viajar na segunda-feira, né? No sábado, o marido foi até ali, Campo Grande, buscar uns documentos e detalhe, nunca mais voltou. Ligou para ela no domingo e falou, querida, me arrependi, não quero mais casar com você. O que ela teve que fazer? Na segunda-feira, é claro que não foi na segunda, ela tentou por alguns dias voltar com seu ex-amor, mas ela precisou entrar com um processo para anular o casamento. A Ingrid também teve esse problema na família. São coisas que acontecem. Então, o casamento foi feito sobre as regras civis, só que não se consumou, vamos dizer assim. Então, não teve, ele não continuou cumprindo as regras do casamento, que é o convívio, ajuda mútua, né,
contribuição entre os consortes. Como ele não cumpriu as regras, a esposa, pôde entrar com um processo civil para poder anular o casamento. Então, resumindo a resposta, Andréia, o Código Civil diz como é, e o Código de Processo Civil, a legislação processual civil, garante que aquelas regras aconteçam. Não sei se ficou mais claro, Andréia. Sim, professor, muito obrigada. Tá? Então, a ideia é essa. O civil diz como é. No momento que alguém descumpre as regras, entra a gente. Por isso que o Lucas fica bravo. Eu falo, Lucas, você ensina como tem que ser, mas se ninguém respeita, sou eu que resolvo. Não é a tua disciplina. Ok? Brincadeiras à parte. Então, essa é a ideia aí do processo civil. Beleza? Bom, essa tônica que eu tenho falado com vocês na aula de ontem, na aula passada e hoje, sempre foi assim. O mundo sempre viveu sobre esse ideal. Acontece que, mais modernamente, o processo de hoje em dia, né, o que a gente pensa hoje, o que vocês vão estar se formando para isso, é que nós temos a busca pela efetividade do processo. A gente quer um processo que dê resultado. A gente quer um processo que realmente resolva problemas. Tanto que vocês veem algumas notícias interessantes aí pela televisão. O juiz mandou apreender o passaporte da pessoa, mandou apreender o cartão de crédito. Né, um caso emblemático que aconteceu em Curitiba, o cidadão financiou um carro de luxo, né, uma Mercedes, não estava pagando a Mercedes, mas continuava gastando um monte. O que o juiz mandou fazer? Mandou bloquear o cartão de crédito dele. Ora, se ele não tem condição de pagar o financiamento, também não tem condição de ficar jantando no Madalosso todo final de semana. Então, são coisas que vão, assim, incomoda ele, para que ele venha a pagar o carro. Depois o tribunal acabou caçando tudo isso aí, até onde eu sei. Mas o que se quer hoje é um processo mais efetivo. A reformulação que foi feita no Código de Processo Civil foi feita com base em quê? Foi feito exatamente para tentar dar maior rapidez, maior efetividade ao processo. Ok? Então, professor, pois não? aquele livro também fala bastante sobre a questão do processo justo, né? Que está ligado a isso, essa questão da efetividade e tal, de ter esse ideal de justiça, de processo justo, não de justiça, mas do processo em si ser justo, né? Isso, o que se busca hoje é isso, que o processo ele seja bom para todo mundo. Antigamente, quando a gente tinha, por exemplo, a prova pericial era paga no primeiro momento pelo autor. Hoje, a lei fala, divide o custo entre o autor e o réu. Então, o código está sempre buscando inovar para que tenha isso, um processo mais justo, mais equânime, ok? Tudo isso, José, a gente vai voltar já já, quando a gente falar de princípios, porque são os princípios que vão nortear esse tipo de situação, esse tipo de regramento aí, para que a coisa de fato venha a acontecer. Ok? Então, avançando mais um pouco. E sempre é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, você volta para a gente poder estar esclarecendo. Bom, o que há de importante nisso tudo? Nós tivemos aí, nós temos que entender os princípios, né? Nós temos que entender a competência, o que é de uma coisa, o que é de outra. Bom, historicamente, né, eu evito ficar entrando muito em história, embora seja fundamental, mas eu evito muito porque o aluno muitas vezes acha isso cansativo. Mas a história do processo civil é marcada pela ideia de princípios que sempre existiram. Hoje, mais modernamente, eu também tenho o direito constitucional. Então, com a Constituição de 88, o legislador, o constituinte, trouxe para dentro da Constituição muitos princípios. Né? Na verdade, no primeiro momento ele trouxe para dentro da Constituição, né? Mas a Constituição, como ela é a norma maior, a Constituição passou a informar o direito processual, como é que as coisas vão funcionar. Para que vocês entendam, a nossa Constituição ela tem, acho que quase 230 artigos, mas não sei quantas emendas. Ela é uma Constituição muito prolixa, ela fala demais. Existe muita crítica sobre isso,
né? Se você pegar a Constituição Americana, são acho que 5 artigos com 7 emendas. Então, uma coisa assim muito diferente. É claro que o sistema, o pessoal fala muito do sistema americano, do sistema inglês, tenta comparar com o nosso, mas não dá para comparar. Não tem como comparar. São coisas muito distintas. É como comparar água e vinho. Mas tudo bem. Tá? De qualquer maneira, a nossa Constituição ela é muito extensa, fala de muitas coisas. E então, ela vai ter lá, dentro dela também os seus princípios. Dentro do que a gente fala de princípios ainda, a gente vai ver dentro da Constituição que existem as regras de competência. Então, a gente vai ver que determinadas normas é a Constituição, determinadas normas é a União quem vai proferir. Outras normas é o próprio Estado quem vai poder ditar. Então, nós temos normas processuais federais e normas processuais estaduais. Se você pegar a Constituição do Estado do Paraná, ela vai ter algumas regras lá que influenciam também o processo civil. Perfeito? Em 2004, teve uma grande mudança, né, uma coisa muito importante, que foi a emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe para nós, né, essa proposta de modernização do processo, né, essa busca pela efetividade, que eu acabei de projetar ali, ó. Em 2004, veio essa emenda para tentar dar isso que o José bem lembrou ali, que o Humberto menciona, de um processo justo, que é a razoável duração do processo. Veja que essa emenda constitucional é de 2004 e 11 anos depois é que vem o novo Código de Processo Civil para disciplinar as coisas para nós. O que aconteceu lá em 2004? Veio assim, ó, artigo 5º, inciso, para quem gosta de algarismo romano aí, ó, 78, né? E diz assim: a todos, no âmbito judicial e administrativos, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Mas aí, olha que bonito isso, né? A Constituição está garantindo para nós a razoável duração de um processo. Lembra da senhorinha de 87 anos, agora há pouco, precisava do aluguel para comprar remédio? Quanto tempo eu falei? 2 anos. Isso é razoável? Isso é complicado, pessoal. Por que é complicado? Se a gente pega, por exemplo, uma sequoia gigante, né? A sequoia gigante mais velha conhecida possui anos de idade, se encontra no Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia. Quantos anos vocês acham que tem essa sequoia mais velha do mundo aí? Quantos anos, né? Tem aí as alternativas para a gente chutar. Numa aula presencial, a gente faria um exercício aqui, a gente vai ser, eu vou ser mais rápido. A árvore mais antiga que se tem ideia, ela tem 4.650 anos. Se a gente pegar, tá mais velha agora, porque esse slide foi do ano passado que eu peguei essa foto aí. Agora tem 4.651. Se eu pegar uma borboleta, né, quanto tempo você acha que vive uma borboleta? Depende da espécie da borboleta, mas a borboleta ela pode viver até 2 semanas. Então, vejam só, se cada espécie tem uma vida, um tempo de vida diferente, o ser humano tem uma idade média aí de 76, 80 anos, segundo o IBGE, acho que está em 76 pelo IBGE. Quanto tempo uma pessoa pode esperar por um processo? Essa senhorinha de 86 anos, será que ela vai receber esse dinheiro? De verdade? Eu não sei. Tá? Então, importante anotar isso. O Código Civil, desculpa, o Código de Processo Civil garante a prioridade na tramitação. O Código de Processo Civil garante a prioridade na tramitação de processos para pessoas com mais de 60 anos. Então, com essa emenda constitucional, foi garantido, então, para as pessoas mais idosas, pessoas que estão na melhor idade. Outra coisa que eu detesto é esse negócio de melhor idade. Melhor idade, galera, hoje que eu estou falando, é dos 18 a 25. Né? Não tem esse negócio, não. Passou dos 25 ali, a gente já começa em declínio.
ok? Kainan, quer que eu responda de novo? Vamos lá, posso repetir? Posso, vou repetir, mas assim, certamente é com outras palavras, tá? O Código de Processo Civil garante, o Código de Processo Civil garante a pessoas com mais de 60 anos, o Código de Processo Civil garante a pessoas com mais de 60 anos a prioridade na tramitação dos processos. Ok, Kainan? Bom, me preocupa muito, né, quando a aula é gravada, algumas coisas que a gente vai falar. Mas é verdade, né? Verdade não merece castigo, já diz a minha mãe. Essa prioridade, ela é efetiva? Ela garante que o processo será mais rápido? De verdade, pessoal, não acredito. De verdade, quando o processo ele era físico, essa prioridade era um carimbo que era batido no processo, né? Hoje, como o processo ele é eletrônico, é um linkzinho a mais, uma informaçãozinha a mais que você tem ali, processo com prioridade. É claro que é dado uma relativa prioridade, sim, mas não sei se isso ainda é suficiente, né? Quando a lei fala em razoável duração do processo, essa razoável ela é muito fluida, né? Ela diz tudo, mas não diz nada. A única vantagem, isso é importante que vocês saibam, a vantagem dessa promessa constitucional é que hoje, quando se cria uma nova legislação, ela tem essa preocupação de dar maior rapidez ao processo. A gente procura simplificar as coisas. Ok? Então, existe a promessa, o código tenta, mas a prática não é tão simples assim. Né? Não estou dizendo que não está funcionando, não, estou dizendo ao contrário. Existe a proposta, estão tentando, os processos têm uma nomenclatura diferente, mas, infelizmente, para quem é parte, para quem está precisando do dinheiro, quem está precisando da criança ao seu lado, enfim, qualquer demora, ela é muito grande. E um processo, para ser rápido no Brasil, infelizmente, é aí 1 ano, ou rápido. Quem me chama? Pode falar? André, eu Diga, gostaria querida. de ilustrar com uma experiência que eu tive a respeito do auxílio emergencial. Eu acompanhei uma pessoa que perdeu esse auxílio emergencial e entrou com processo. E aí, o advogado da União pediu a documentação para comparar, para ter certeza que aquele auxílio emergencial era realmente devido, e a sentença do juiz foi que pediu uma tutela de urgência. Com toda a tramitação do processo, eu acho que deve ter ficado, sei lá, uns 30 dias. Como é que para a pessoa que precisa daquele dinheiro para comer, 30 dias é um tempo razoável? Né? E pior, 30 dias adianta você, foi super rápido. Isso que é duro. Só que para a pessoa que tem que comer, 30 dias, assim, é um absurdo, é um absurdo. Né? Agora, por outro lado, André e colegas, um processo muito rápido também, ele vai gerar o efeito contrário. A pessoa vai dizer assim, mas quem perde, né? No caso é a União, no auxílio emergencial, a União ela não sofre tanto, né, com os recursos que ela tem para pagar. Mas se é uma briga entre particulares e o processo é muito rápido, o que a pessoa vai dizer? Porque foi sentenciado muito rápido. Vocês não viram essa discussão? Aconteceu num dos processos do Lula. Os advogados diziam que o processo dele andou mais rápido que os outros. Então, se anda devagar, a gente reclama. Se anda rápido, a gente reclama. Né? Mas obrigado, Andréia. É bem isso mesmo. Os processos, eles demoram. E a necessidade de quem quer comer, não dá para aguardar. Não tem como esperar. Ok? Bom, colocado isso, aproveitando o exemplo aí da colega Andréia, está muito claro que processo é uma loucura. Está muito claro que processo para a pessoa é um negócio super complicado. E aí a lei veio e começou a se pensar em mecanismos mais rápidos, está ali o meu amigo Papalégua, né, mais rápidos e mais baratos, que são chamados meios alternativos de pacificação social. Então,
Em outras palavras, o Estado concluiu que o processo era demorado e eu precisava agilizar. Ele concluiu que o processo era um mecanismo caro e eu precisava baratear essa ferramenta, esse instrumento. Como que se fez? O Estado, então, começou a pensar meios alternativos de pacificação social, que, na verdade, não tem nada de novo nisso. Tá? Não sei se eu cheguei a mencionar, não cheguei, para a turma da manhã eu não mencionei isso. Tem um livro, até tenho ele aqui na minha estante, né? Tá aqui. Tinha um livro chamado Acesso à Justiça, do professor Mauro Capelletti. Essa obra aqui ela foi produzida na década de 80, e lá na década de 80 ele fez um estudo da justiça italiana e concluiu que o processo era caro, demorado e não resolvia nada. Então, começou a se fortalecer, desde a década de 80 para cá, os mecanismos alternativos de pacificação social, que, em verdade, não são novos, insisto, não tem novidade, mas foram, como é que eu vou dizer, foram remodelados, foram modernizadas essas ferramentas. No Brasil, a gente teve aqui, no livro mencionei isso, obrigado. Nós temos aqui a lei da arbitragem, lei 9.307 de 1996, e agora em 2015 ela teve algumas alterações. É a chamada arbitragem. Não sei, né, até acredito aí que vocês não tenham ouvido falar nessa lei, poucos ouviram falar nessa legislação. É uma legislação, pessoal, em que vai garantir, ou melhor, garante sim que as partes podem escolher quem vai julgar o processo. Então, eu posso fazer um contrato com o Rodolfo, e no contrato que eu fiz com o Rodolfo, a gente combina, olha, se der algum problema aqui nesse nosso contrato, se a locação não estiver legal, vamos procurar um árbitro para julgar o nosso processo. Então, as partes podem escolher. É claro, isso é importante, não é qualquer tipo de coisa que é levado, né? Fica aí já a minha recomendação. Leiam essa legislação, não é uma legislação tão extensa, né? Então peguem lá, vai na internet, digita lá no Google 9.207/96, que cai o texto para vocês lá, já com as alterações, ou vá até o código e leiam essa lei. Ela é bem interessante, uma lei que vai ajudar muito a vocês. Aquela tia chata, você pode falar para ela dessa lei também aí, né, que ela vai, você já consegue resolver alguns problemas daquela tia insuportável. Você não acaba matando a tia até o final da minha aula ainda. Mas enfim, essa lei ela traz, atenção ao que eu vou dizer agora, para direitos patrimoniais disponíveis. Então, sendo direito patrimonial disponível, ou seja, tem que ter patrimônio envolvido e patrimônio que eu possa vender, que eu possa abrir mão dele, ok? Então, direito patrimonial disponível, eu posso usar essa lei de arbitragem. Ela tem algumas vantagens. A primeira vantagem é o sigilo. É o sigilo. O nosso processo, nós vamos falar disso próxima aula com certeza, o processo civil ele é público. O que significa? Qualquer pessoa pode olhar esse processo. Há poucos dias aí eu vi uma notícia de que havia... Quem que era, gente? Sei que era uma dessas pessoas que participaram, acho que da Fazenda, ou do Big Brother. Eu sei que havia uma troca de mensagens entre... melhor, foi o da Calabresa e do Marcos Mellen. Estava na modinha aí, né? Houve um pedido de sigilo no processo por conta das conversas trocadas via WhatsApp. O juiz entendeu que não era o caso de sigilo. Por quê? O processo ele é público, ali não havia nada que fosse caso de segredo de justiça. Então, o processo, em regra, ele é público. E na lei de arbitragem, a regra é o contrário, é que o processo seja sigiloso. Então, a arbitragem ela acaba sendo utilizada por grandes corporações. Grandes corporações a utilizam para manter o sigilo das tratativas. Por quê? Não é interessante, vamos pegar uma Amazon, ela não quer o seu nome envolvido em notícias negativas. Uma Coca-Cola, uma Bayer. Então,
essas indústrias farmacêuticas, ninguém quer o seu nome envolvido em escândalos. Então, quando são feitos grandes negócios, em regra, eles acabam fazendo esses contratos de arbitragem por conta da garantia do sigilo. Fica aí a dica, é uma área que também carente de bons profissionais, a área da arbitragem. Então, estude que você tem condição aí de ser um grande profissional nessa área. E são áreas bastante rentosas, são grandes corporações que vão buscar essas arbitragens. Muito comum nos Estados Unidos, no Brasil já é mais difícil um pouco. Eficiente, se você tiver eficiente e celery, né, vamos aproveitar as duas de uma vez só. Se você pegar a lei e dar uma olhada na lei, a lei vai dizer que um processo de arbitragem deve ser resolvido no máximo em 6 meses. Garanto a vocês, um processo acabar em 6 meses é recorde. É recorde, ok? Então, ele garante mais celeridade, garante mais eficiência, garante que as pessoas vão cumprir aquilo que foi decidido pelo árbitro. É uma informação importante que merece ser anotada. Se a decisão do árbitro não for cumprida, deverá ser executada perante o Poder Judiciário. Então, a arbitragem, ela não tira a necessidade de passar pelo Poder Judiciário, mas só será necessário se ela não for cumprida. Se as partes desrespeitarem a decisão do árbitro, aí sim você tem que levar para executar. Caso contrário, não haveria necessidade. Se as pessoas respeitarem, ótimo, resolveu o problema ali. Daí a eficiência. O baixo custo. Aqui é uma briga grande, né? O custo aqui às vezes pode ser mais alto, às vezes nem tanto. Depende do tipo do contrato, porque às vezes não, normalmente a arbitragem ela cobra um percentual do contrato. Então, se for para contratos pequenos, certamente será muito mais barato que um processo judicial. Agora, para grandes contratos, aí eu não posso afirmar com tanta segurança esse baixo custo. Eu não sei se vocês tiveram aula com a professora Tatiana Mock. A professora Tatiana Rodolfo falou que sim. Tatiana Mock, nas aulas de clínicas dela, de prática, quando ela menciona a arbitragem, ela fala que ela é de alto custo. Na verdade, não é que ela seja de alto custo, ela, via de regra, é baseada dentro dos percentual do contrato. Ok? Então, a ideia é que ela seja mais barata, mas às vezes, no caso muito específico, ela pode não ser tão mais barata assim. Uma grande vantagem é isso aí, ó. Você pode escolher o árbitro. Você tem a liberdade para escolher quem será o árbitro. Você, as partes. As partes têm essa liberdade. E a perpetuação da jurisdição. Ou seja, se você escolheu o árbitro, você não pode mudar de ideia. Se assinado o documento, eu não quero mais o árbitro, quero levar para o Poder Judiciário. Não, você não pode fazer isso. A legislação veda. Se tem um contrato que prevê arbitragem e a pessoa leva para o juiz, atenção, o juiz vai se recusar a decidir. Ele vai falar, olha, aqui tem um árbitro, então devolva para o árbitro resolver essa questão. Isso foi muito bom, porque isso fez o quê? Desafogou o Poder Judiciário. É um processo a menos ali para um juiz. Então, cada contrato de arbitragem é um processo a menos para o juiz analisar. E o mais importante de tudo, garante aí a autonomia da vontade das partes. Então, as partes elas vão ter essa liberdade para atuar no processo. Essa autonomia, pessoal, inclusive, repito, importante a leitura da lei. Muito importante, uma leitura atenta, ok? Inclusive, nessa questão de autonomia da vontade das partes, as partes podem escolher a legislação que elas querem que aplique. Olha que interessante isso. As partes escolhem a lei que vai ser utilizada pelo árbitro. Tem essa liberdade, ok? Outra coisa importante que não está no slide, está na lei, não está no slide. O árbitro, ele pode julgar por equidade. Esse é um conceito novo para muitos aí, então vamos esclarecer o que é isso. Vejam, quando o juiz vai julgar,
a prioridade para o juiz é lá no comecinho da nossa aula de hoje. É a aplicação da lei processual civil. Essa é a preocupação do juiz. Já o árbitro, ele pode fazer equidade, fazer justiça. Né? Para dar um exemplo para vocês, muitos devem conhecer a história do rei Salomão, em que duas mães brigavam por uma criança. A criança é minha, a criança é minha, a criança é minha. Foram até até Salomão. Salomão ouviu as duas mães e fez uma proposta. Então, vamos cortar a criança ao meio. Na hora, uma das mulheres gritou, não, de forma alguma. Não vou deixar meu filho ser cortado ao meio. Entregue a outra mãe. Salomão falou, então, está decidido. A criança é entregue a essa pessoa que não queria que o filho fosse cortado ao meio, porque uma verdadeira mãe não permitiria que isso aconteça. Então, isso é um julgamento por equidade. Ele olhou a situação, viu que a outra queria cortar e uma não queria cortar, falou, opa, uma verdadeira mãe, a Marina pode confirmar isso para nós, não deixaria o filho ser cortado ao meio. Então, foi um julgamento por equidade. O árbitro pode fazer isso. Ele pode deixar de aplicar a lei para julgar por equidade, desde que as partes combinaram isso com ele. Né? Se no contrato combinaram que ele poderia fazer isso, poderia. Ok? Outro aspecto interessante da arbitragem. Olha só. Qualquer pessoa pode ser árbitro. Qualquer pessoa pode ser árbitro. Como assim? Qualquer pessoa. Tá vendo o Rodolfo ali? Estão vendo ele? O Rodolfo pode ser árbitro. Rodolfo, você tem quantos anos aí? Escreve para mim. Ou fala, tanto faz. 18. 18 anos, completos já? Já. Ótimo, então pode. Então, ele tendo 18 anos completos, ele pode julgar, ele pode ser árbitro, ele pode dar decisões. Basta que duas pessoas confiem nele e o escolham como árbitro. A professora, o Rodolfo, não tem formação jurídica. Mas quem falou que o árbitro tem que ter formação jurídica? Vou repetir. Qualquer pessoa pode ser árbitro. Um dentista pode ser árbitro. A zeladora do seu prédio pode ser árbitro. Professor, mas a zeladora só sabe ler e escrever, não tem formação. Ué, mas para julgar pessoas tem que ter formação? Quem falou isso? Quem falou que o jurista é a pessoa mais preparada para decidir? Pessoal, em Portugal, no início dos anos 2000, por ali, 2000 a 2005, não me lembro exatamente o ano, tramitou um projeto de lei que para ser juiz não precisava ser bacharel em direito, bastava ser formado em humanidades, um historiador, um geógrafo, pessoas que estudaram ciências humanas, um pedagogo poderia ser juiz, não precisava ser bacharel em direito. Por quê? Pessoal, todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem que fazer direito porque a lei exige uma formação nessa área, uma titulação para você poder atuar na área. Caso contrário, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Vamos lá. Maria da Penha. Precisava a lei Maria da Penha? A gente sabe que não pode bater na mulher. Na verdade, nem precisaria da lei Maria da Penha. Porque a gente sabe que a gente não pode bater um no outro, matar. Tudo isso, a gente não precisaria nada disso. Então, qualquer pessoa pode ser árbitro. E agora o pior de tudo. Está na lei, recomendo a leitura da lei. Eu reforço isso, depois eu cobro na prova, você vem reclamar, eu falo, mas eu mandei ler a lei. Não é bondade, é maldade. Então, olha a lei, e lá na lei vai dizer o seguinte: a sentença proferida pelo árbitro não cabe recurso. A sentença proferida pelo árbitro, chama laudo arbitral, né? A sentença proferida pelo árbitro não cabe recurso. Então, o Rodolfo, que está ali, 18 anos de idade, né, no terceiro semestre de Direito, dá uma sentença, diz o que é certo e o que é errado, e não cabe recurso. E olha que interessante, um juiz, concurso público, funcionário público, já é juiz há 20 anos, tem 60 anos de idade, uma experiência de vida enorme,
e a sentença que esse juiz dá, cabe recurso. Professor, mas isso é esquisito. É esquisito mesmo. Vamos repetir? Perdão. Vamos repetir. Decisão que o árbitro dá, não cabe recurso. Decisão que o juiz profere, juiz dá a decisão, cabe recurso. Ah, professor, que coisa esquisita. É esquisito, mas olha a letra H, autonomia da vontade das partes. Eu não sou obrigado a concordar e ter o Rodolfo como árbitro. Eu não sou obrigado a concordar. Eu posso levar o meu problema para o juiz. Mas no momento em que eu concordei em ter o Rodolfo como árbitro, se eu concordei, eu vou levar o meu problema para ele e ele vai julgar. E o que ele disser, eu vou ter que acatar. Pegaram a ideia, pessoal? Viram que é uma coisa diferente, é uma coisa que muitos de vocês até não acreditam em mim. Vai correr na lei depois para olhar ver se eu não estou falando besteira aqui para denunciar para o coordenador. Oh, eu também sou coordenador. Mas enfim, né? São coisas estranhas, são coisas complicadas, mas é feito desta forma porque tá lá, ó, a gente volta aqui atrás. Do que eu estou falando? Eu estou falando de meios alternativos de pacificação social. Estou falando de ferramentas novas, mais rápidas, menos custosas, né, que possam garantir uma razoável duração do processo. Percebem como tudo vai se encaixando, né? Dá a impressão que eu estou dando um monte de informação solta para vocês aqui. Quem leu está conseguindo acompanhar o raciocínio, eu acredito. Quem não leu, fala, mas esse professor é maluco. Não, não sou maluco. Até sou, mas, enfim, ensino direitinho. Eu estou falando da razoável produção do processo, o processo era demorado, então precisou se criar mecanismos novos, que fossem mais rápidos e mais baratos, e um dos mecanismos é a lei de arbitragem. É a lei que garante para nós isso. Oi, Ana. É uma curiosidade. Pois não. Essa arbitragem, ela é feita no Sejusc ou no tribunal? A arbitragem, Ana, ela não depende de uma estrutura formal, tá? Não precisa. Eu posso fazer, eu e você vamos fazer um contrato aí. Vamos dizer que eu vou dar um curso sobre acesso à justiça. Eu vou dar um curso sobre acesso à justiça, eu apresento um contrato para você, você assina o contrato e a gente combina. Se por acaso der algum problema, você não me pagar, ou eu não der uma aula legal, a gente vai escolher um árbitro para julgar o nosso contrato. E a gente combina que vai ser o Rodolfo. Tá feito. Não precisa de nenhuma estrutura formal. Existem alguns tribunais arbitrais. São Paulo tem um muito atuante, Rio de Janeiro tem um muito bom, aqui em Maringá tem um TACOM, Tribunal de Arbitragem e Conciliação de Maringá. Inclusive eu fui diretor dele por 30 dias, 60 dias, mas coincidiu com a época que eu saí para o doutorado, aí eu acabei me desligando. Né? Então em Maringá tem um tribunal arbitral. Né, pouco utilizado, porque as pessoas quase não conhecem a legislação, Ana. Então, ele não depende de uma estrutura própria. Mas, se quiser, tem um tribunal arbitral. Ok? Maringá teve um outro também, só que era usado para coisas lícitas, a polícia até fechou. Esse é o problema. A gente não confia no tribunal arbitral. E quer saber do melhor, Ana? Se você quiser abrir um tribunal arbitral, você pode. Pode. Aluga uma portinha, faz um estatuto e coloca a placa lá. Tribunal Arbitral da Ana Maria Oliveira. E aí você vai precisar de pessoas que confiem no trabalho desse órgão, porque tem lá a letra H, a autonomia da vontade. Se as pessoas confiarem no trabalho da sua estrutura, elas podem levar o processo para você lá. Perfeito? É claro que quando eu pego o Sejusc, eu tenho a possibilidade de arbitragem lá dentro. Quando eu pego o juizado especial civil, também tem a possibilidade de arbitragem lá dentro. Tá? Mas o que eu quero dizer, Ana, é que a arbitragem ela existe independe de estruturas formais. Se eu quiser levar para dentro da estrutura formal, eu posso, funciona, belezinha, bem legal. Tá? Mas eu não preciso dessa estrutura formalizada. Não sei se foi claro, Ana, consegui esclarecer? Okay. Foi, professor, muito obrigada. Tá? O que vocês têm que tomar cuidado é que para a arbitragem ela é ela é completamente diferente da conciliação. Então, quando eu quero arbitragem, eu tenho que pedir especificamente, eu quero um árbitro, porque a atividade do árbitro traz esses requisitos, que é não caber recurso,
Agora, do conciliador, o conciliador pode fazer um acordo, depois eu posso não concordar com o acordo e querer discutir. Né? Não sei se vai ganhar muito, mas pode discutir. Beleza? Professor, Oi, eu Ana. tenho uma dúvida em relação ao sigilo. Sigilo. Seria, aqui, no caso, assim, você não pode entrar no processo, por exemplo, um sigilo absoluto, é isso? Ou é outro tipo de sigilo que tem na arbitragem? O sigilo da arbitragem é no sentido de que ninguém vai discutir o que está sendo tratado ali dentro. Ah, tá, mas o acesso não é em relação ao acesso ao processo. Em relação ao acesso, as pessoas não vão poder ter acesso. E aí isso você pode solicitar, não é algo tipo assim, tá tratando sobre determinado assunto e aí vai ter o sigilo. É a pessoa que solicita? É a pessoa que solicita. Quando a gente faz o contrato, a gente combina o sigilo. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou abrir um empreendimento, ou melhor, vou desenvolver um novo produto para a Coca-Cola. Vou desenvolver um produto para a Coca-Cola. Então, eles me contratam para fazer lá uma Coca-Cola azul, né, como o meu copo aqui. E aí, eu sou um engenheiro químico, fui contratado pela Coca para desenvolver esse produto, a gente faz um contrato, e fala, olha, se der algum problema no produto, o resultado do meu trabalho, nós vamos levar essa questão para ser discutida por um árbitro. O árbitro que vai dizer. Só que o que a gente combinou, o que a gente estava produzindo, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo nem que nós estamos brigando. É um processo, vamos usar uma outra palavra então, é secreto. A arbitragem ela é secreta. As pessoas não podem dizer que estão brigando e nem dizer por que estão brigando. Daí que grandes corporações utilizam muito isso. Porque você não vê grandes notícias aí da Coca brigando com seus fornecedores. Indústria farmacêutica, você não vê processo de indústria farmacêutica brigando com fornecedor ou fornecedor, pessoas que negociam com eles. Por quê? Eles usam muito a arbitragem, porque eles não querem o seu nome exposto. A McDonald's, você tem muita ação de funcionário contra a McDonald's, são ações trabalhistas, ou de indenização porque alguém encontrou algo esquisito no lanche. Agora, de grandes empresas entre si, você não vê o nome dele envolvido. Por quê? Como o Henrique colocou aqui, a imagem conta muito para essas corporações. Então, Ana, é sigilo de segredo mesmo, ninguém sabe o que está sendo tratado ali dentro. Além do que, às vezes pode ter indenizações milionárias, e as pessoas não querem que fiquem sabendo que a empresa está pagando volume tão alto, e que pode prejudicar a imagem da empresa. Não sei se me fiz claro, Ana. Sim, entendi, obrigada. Então, esse giro para manter segredo mesmo do trem, para ninguém ficar sabendo o que está sendo tratado ali. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Senão eu vou para uma outra questão aqui. Pois não? Na arbitragem, ela pode ser tanto na penal como na civil? Não. Essa arbitragem aqui ela é só civil e é só para direitos patrimoniais disponíveis. A guarda de criança não pode entrar, alimentos não entram, alteração de nome não entra, é apenas para direito patrimonial disponível. No direito penal, eu tenho a figura da transação penal, mas é completamente diferente isso daqui. Tá bom? Alguém mais tinha pedido a palavra? Obrigado. Professor, Alguém pediu a palavra? Esses meios alternativos, eles todos têm custos, né? Pode. Você me escutou? Sim, estou escutando. Tá. Então, todos têm custo? A mediação, conciliação e arbitragem tem custos. Existe nessas situações a justiça gratuita ou não? Veja, a lei de arbitragem, ela envolve a autonomia da vontade das partes. Na arbitragem, especificamente, né, a mediação e a conciliação estão ali no slide, mas eu estou tratando aqui especificamente da arbitragem. A arbitragem especificamente não tem essa questão da justiça gratuita, porque a arbitragem ela é extraprocessual, ela é fora do processo. As pessoas não são obrigadas a usar a arbitragem, né? Falta aqui na letra H mais uma vez. As pessoas têm autonomia para utilizar. Então, dentro dessa autonomia, se você conseguir um árbitro, cadê aqui? Escolher um árbitro,
que queira fazer gratuitamente, né? Vamos pegar lá o Rodolfo. Rodolfo, você quer julgar a questão gratuitamente? Entre eu e a Ana Maria? Olha lá, o cara é capitalista, ó. Ele não aceitou. Então a gente tem uma alternativa, é buscar ou uma pessoa que queira fazer gratuitamente. Aí eu consigo fazer gratuitamente. Agora, eu não tenho como obrigar, né, alguém a ser árbitro sem custo. Então, infelizmente, a arbitragem, ela não tem justiça gratuita para ela, querida. Já a mediação e a conciliação, quando elas acontecem dentro de processo, aí para o processo eu tenho a assistência judiciária gratuita, aí sim. Mas na arbitragem não tem nada, nenhuma previsão específica quanto a isso, Andréia. Ok? Ótimo, obrigada. Nada. E o que o Rodolfo colocou ali é verdade. Tenho contas a pagar. Quando a gente fala de justiça gratuita, a gente tem que pensar que alguém vai pagar aquilo. Alguém vai pagar aquele negócio. Tem um outro livro aqui, também eu usei ontem, chama-se O Custo dos Direitos. Vocês estão vendo aí a imagem do danado, né? O Custo dos Direitos. Eu recomendo a leitura dessa obra aqui. É uma obra muito interessante, porque vocês já pararam para pensar, abrindo parênteses aqui dentro da pergunta da Andréia, já pararam para pensar que todo direito tem custo? Tudo custa? Né? Sem querer polemizar, nem entrar na discussão. Né? O objetivo não é criar polêmica. Aborto. Tá? Essa discussão aí pode ser feito, não pode ser feito. Vamos imaginar que vem uma lei que aprova o aborto. Ok, quem vai fazer? O SUS vai fazer. Mas o dinheiro vai sair da onde? Vai ter que sair do recurso do SUS. Então eu vou ter que parar de comprar alguma coisa para poder pagar a outra. É como o auxílio emergencial, que a colega mencionou agora há pouco aqui, acho que a Andréa mesmo colocou. Bacana, maravilha. Só que esse recurso, o governo está tirando de algum lugar. E o recurso, ele é finito. Então, todo o direito que a gente quer garantir para as pessoas, a gente vê muito aí nessas greves, né? O pessoal gritando, nenhum direito a menos. Ok, vamos dando mais direito. Só que a cada direito que eu vou dando para as pessoas, eu estou incrementando o custo do Estado. Vamos pegar lá uma outra questão bem interessante aí que aconteceu há pouco tempo, que é a licença maternidade. Aumentou para 6 meses. Importante? Cara, muito importante. A criança ter a mãe no seu desenvolvimento é maravilhoso, mas isso custa. Alguém está pagando essa conta. Se você pegar outros países, salvo engano, a Suíça, a licença maternidade, a França, essa maternidade é de 1 ano. E agora estão querendo dar para o pai também 1 ano. Ótimo, tem que cuidar da criança mesmo. Mas a pergunta é, quem vai pagar a conta? Entenderam? Então, essas ferramentas, quando a gente dá uma justiça gratuita, alguém tá pagando por isso. Alguém está pagando. Em via de regra, é o cofre público. A gente não tem muito essa dimensão. Né? O brasileiro bate muita panela por mais direito. Bacana, mas nós temos que pensar que quanto mais direito é dado para as pessoas, mais o orçamento público ele vai ser penalizado. Não estou querendo dizer que não tem que ter direito, tem que ter direito sim, só que a gente tem que ter uma coisa um pouco mais, tem que ser mais racional as coisas, não é menos passional. A gente tem muita paixão, vamos brigar. Tá, vamos brigar, mas como é que vai ficar esse negócio aí? Ok? Então, especificamente para arbitragem, nós não temos a justiça gratuita. Mais alguma coisa, pessoal? Que eu vou para um outro assunto, um pouco bem diferente. Posso avançar? Ótimo. Professor, só um segundinho. Pois não. O que leva uma das partes a optar pela arbitragem e não ir direto para o Poder Judiciário? Seriam essas vantagens em relação ao civil, eficiência? Tudo isso, Andréia. Tudo isso somado. Mas eu diria uma coisa que não está ali. Eu diria que é maturidade social. A arbitragem ela é muito melhor, muito mais rápida. Só que as pessoas não usam a arbitragem. As pessoas nem conhecem a arbitragem. Como eu disse, eu fui diretor do TACOM por um bom tempo. Mas no tempo que eu tive lá, sabe quanto? Em 30 dias, sabe quantos processos novos eu vi? Nenhum. Porque as pessoas não acreditam, as pessoas têm medo da arbitragem. Essa é a palavra. As pessoas têm medo. Então, o que leva alguém a buscar? Primeiro, só vai buscar quem conheça muito sobre o assunto. Né, quem tenha muito esclarecimento.
e quem tenha muito interesse, principalmente no sigilo. É por ali. Então, o que leva alguém, André, hoje no Brasil, quase ninguém é levado à arbitragem. Após ninguém. Então, é uma lei que está ali, está em vigor, ela é muito boa, ela nasce com esse espírito de dar maior celeridade como meio alternativo de pacificação social, de resolução de conflitos, mas infelizmente ela é pouco utilizada, porque a gente não acredita. Vamos lá, vocês acham que, Rodolfo, sem nenhum demérito, velho, mas quem que vai confiar para colocar o Rodolfo como árbitro? Porque aí vem o outro lado. Eu concordo com o Rodolfo, mas outra pessoa não concorda, porque acha que, como eu estou dando o nome do Rodolfo, o Rodolfo já está comprado. A gente sempre acha que o colega está de má fé. Esse é o perfil do brasileiro. Ele é desconfiado de natureza. Então, é uma questão cultural, Andréia. Infelizmente, uma questão cultural. Não sei se responde, né, mas a ideia, o que leva alguém a buscar? São todos esses benefícios, só que mais do que isso, é uma maturidade social e jurídica que a gente ainda não tem no nosso meio, infelizmente. Ok? Professor, não Mas tem teria autonomia. uma falta de divulgação também disso? Dessa? Com toda certeza. Com toda certeza, né? Falta divulgação. Falta divulgação. As pessoas não falam disso. As pessoas não falam disso que a Tamires falou ali, mas se tem autonomia, qual é o problema em colocar alguém? Problema nenhum, Tamires, eu concordo com você. Agora, hoje, agora, nesse momento, nesse instante, eu tenho, garanto a vocês, eu faria uma arbitragem sem sofrimento. Daqui a 2 minutos, quando alguém me apresenta um contrato e propõe, vamos fazer uma arbitragem, Paulo André, eu vou refletir. E a mesma coisa acontece com você que está aí. A ideia é muito boa. Quando você lê a lei, você sai apaixonado por ela. Agora, quando bate na sua situação, um caso em que você vai ter que falar, mas eu não acredito no judiciário, mas eu prefiro o judiciário. Não sei se consegui passar a ideia para vocês. É muito inseguro essas coisas novas. 96 é a lei. Já existia no Código de 73. É o que alguém falou, a Ana falou, o que falta é divulgação. As pessoas não conhecem a arbitragem. Não conhecem. Então, a gente tem muito medo do que a gente não conhece. Puramente cultural. É isso aí. Ok? Beleza? Vamos à frente? Dentro da nossa proposta de trabalho, ainda desses meios de pacificação, nós temos aí mais uma, que é a Lei Federal 9.099, que é a tal dos juizados especiais cíveis, antigamente chamado de juizado especial de pequenas causas. Ele é tratado, ele tem por finalidade cuidar de processos mais simples, que vão até 40 salários mínimos. Então, até 40 salários mínimos, eu posso levar o meu processo até o juizado especial de pequenas causas. Tá? E interessante que até 20 anos, nós não precisamos da presença de um advogado. Também recomendo uma leitura dessa lei também. Ela trata de 2 aspectos. Ela trata do juizado especial civil e criminal. Mas para mim interessa apenas o juizado especial civil. Ele é mais rápido, ele tem uma maior simplificação nos atos. Por exemplo, lá no juizado especial civil, eu posso ter, inclusive, uma intimação por WhatsApp. Por WhatsApp, manda um WhatsApp, está valendo a intimação. A citação, antigamente, ela era feita por... Antigamente, não. Ela pode ser feita, a citação, por telefone, coisa que dentro do Código de Processo Civil ainda hoje não tem essa previsão, mas por telefone pode ser feito intimações, até citação no juizado especial por meio de telefone. Então ela é bem mais burocrática, bem menos burocrático, muito simples, mas enfim, algumas coisas não podem ser feitas lá dentro. Por exemplo, pessoa jurídica de direito público não pode ser autora. Por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal não pode ser autora nos juizados. Pode ser ré,
mas a autora não pode. Então, tem uma série de regras dentro dos juizados. Uma proposta boa, né? Vem aí nas juizados especiais federais, justiça para todos. Então, eu também tenho na justiça federal, eu também tenho uns juizados, e eu também tenho os chamados juizados especiais da Fazenda Pública. Então, é uma lei que nasceu exatamente das pequenas causas antigamente. Isso nasce lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Alguns juízes começaram a marcar audiência à noite e viram que começou a fluir bem, funcionar, até que veio essa legislação que pôde garantir. É um processo, agora é judicial, tá? Lá na arbitragem era extrajudicial. Aqui não. Aqui ela é judicial. Mas queria chamar a atenção para vocês do seguinte: nos juizados especiais cíveis, eu tenho a figura do juiz leigo. Juiz leigo. Eu tenho de um lado, se quiser anotar aí, eu tenho o juiz leigo e tenho o juiz togado, de toga. Tá? Então, o juiz togado é aquele juiz que passou no concurso. É aquele juiz que a gente está acostumado aí a ver no dia a dia, funcionário público, belezinha, bacharel em direito. Mas eu também tenho o juiz leigo, que ele vai fazer toda a atividade, né, só que sob a supervisão do juiz. Então, não precisa, no caso de concurso, qualquer ele vai ser nomeado para poder atuar. Hoje tem um pequeno concurso, porque é pago lá uma remuneraçãozinha pequena para esses juízes leigos. Mas, se eu não tivesse essa grande concorrência de pessoas querendo ser juiz leigo, eu poderia ter qualquer pessoa não, teria que ser bacharel em direito, exige 5 anos de experiência para poder ser juiz leigo. Mas a diferença é a seguinte: o juiz leigo não é um juiz concursado, o juiz togado é um juiz concursado. Perfeito? Eu também tenho no juizado um fortalecimento da figura da conciliação, né? Se fortalece demais a conciliação. Tá? Eu não vou dar uma aula sobre juizados especiais cíveis para vocês, porque haverá um momento oportuno no próximo semestre em que a gente aprofunda essa legislação, ok? Por hora, pessoal, sobre juizado, isso é o que eu acho que é mais relevante para destacar para vocês. Sobre juizado, alguma dúvida, alguma coisa, meus queridos? Sim ou não? Tá. Eu não sei, né, acredito que, pelo que comentaram, é que vocês já receberam um livro, né, a colega passou para vocês o livro. Quem não passou, né, quem não pegou ainda, leiam um livro, vão se preparando aí, porque é fundamental a leitura, pessoal. Como eu disse a vocês, não quer ler Humberto, não gostou de Humberto, leia qualquer autor, mas leia. Né, é fundamental a leitura de vocês. E eu vou estar continuando na próxima aula. Ok? Eu vou parar por aqui, porque o próximo tema já começa a ficar mais complexo, eu não vou conseguir acabar, o tema vai ficar pela metade, então, por hora, a gente para por aqui. Ok? Alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta, estou sempre à disposição, que eu puder responder. Né? E, inclusive, é um prazer responder as perguntas de vocês. Quem fala? Ana, uma dúvida. Oi, Ana Cheia, você pode falar. Por Em favor. relação à arbitragem, ela tem que ser a primeira escolha, não